Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8 em diante, diz assim a palavra. Em outra parte da Escritura Sagrada, diz: essa é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçam porque não creem na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, o sacerdote dos reis, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram um povo de Deus, mas agora são seu povo. Antes não conhecia a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Amém, irmãos? Amém. Olha que coisa impressionante. Jesus é uma rocha, e nem sempre uma rocha é vista como uma coisa boa. Para o mundo carnal, uma rocha é uma decepção. Frustra os seus atos nas trevas de escuridão. Mas Jesus é a rocha, é a luz, é a verdade. E a Bíblia diz que as Escrituras, a palavra de Deus, nos diz algo, que Jesus veio para frustrar algumas pessoas que achavam que não deveria ser assim. E elas tropeçam na palavra de Deus e são um impedimento para elas. Mas para mim e para você, não é assim que diz a palavra. Nessa versão diz que eu e você somos o sacerdócio real. Mas apenas ler, irmão, não é o bastante. Você tem que confessar isso. Se você não considera que você é o sacerdócio real, a função do sacerdócio real não pode estar na tua vida. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele pode manifestar qualquer coisa na tua vida a partir do crer. Se eu creio ou não creio, vai fazer? Não, isso não existe. Isso não é uma realidade. Quando a Bíblia diz, mas agora vocês são sacerdócio real, você responde, eu concordo com a palavra de Deus. Eu sou um sacerdócio real. O que significa ser sacerdote? Que agora é você que leva as suas coisas diante de Deus sem intermédio de ninguém. Você pode entrar na sala da santidade pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário, que garante que você recebeu, não vai, recebeu misericórdia. Lê o texto, último capítulo. Antes vocês eram separados e não tinham a misericórdia de Deus, mas agora vocês receberam. Essa versão diz, olha que interessante. Se você recebeu, você tem ou não? Tem. Qual é o pensamento? Qual é a tua resposta ao que Deus está dizendo? Se você recebeu, você tem ou não? Tem. Então você deve dizer. Como todas as áreas você deve confessar. Ele disse mais coisa, irmãos. Que eu sou sacerdócio dos reis. Sacerdócio real. Mas ele diz algo, que eu sou uma nação. É uma nação santa. Santo significa escolhido, separado e santificado. Por isso que ela é eleita. Eleita por Deus não pode ter falha. Ele elegeu hoje, amanhã falha. Não, não, não. O ato dele, ele é eterno. O ato dele é eterno. A palavra dele não muda. Falou hoje, amanhã muda. Não, 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 não. O que ele faz é eterno, porque ele vive na eternidade. O atributo dele é a eternidade. Vocês são agora, vocês receberam isso. Vocês são a nação santa.
Mas pastor, qual que é o benefício de ser uma nação santa? Significa que você tem a capacidade de repreender toda a nação imunda, todas as trevas, toda a iniquidade. Você tem o poder de repreender. Nós estamos falando da consciência daquilo que o Senhor nos deu. Nós estamos batendo essa tecla faz muito tempo, porque se você não tiver consciência de quem você é, você vai ter medo de falar alguma coisa, e o medo é terrível, ele anda junto com crer, no mesmo nível. No mesmo nível, a capacidade da pessoa crer, o medo também vem e assume, porque é um espírito que manipula com um sentimento. Há até muitas pessoas que dizem assim, eu tenho medo, e elas falam com ousadia, achando que é um sentimento, mas o medo não é um sentimento, o medo é um espírito. A Bíblia declara em vários pontos que nós não podemos ter medo. E ela usa o ter. Ela não disse que você é medroso, ela disse que você não pode ter, porque é um ter de posse e temporal. Você não pode ter medo, por isso que ela diz 367 vezes, quer dizer, todo dia do ano ela diz, não temas, não tenha medo. Por que a Bíblia diz, irmão Fernando, que é para mim não ter medo? Porque haveria ataque que traria medo. Mas ele me deu o poder para rejeitar o medo. Como eu faço isso, pastor? 1 João 4,4. Filhinhos, sois de Deus, e já venceste o maligno. Maior é aquele que está em você. Está falando de capacidade, de tamanho. Maior é Deus. E qualquer coisa que venha na tua vida, maior é Deus. Qualquer nome, ele disse que ele recebeu um nome sobre todos os nomes. Qualquer nome que venha atingir você, seja enfermidade, seja acusação, seja qualquer coisa que venha atingir você, o nome dele é superior. Então o que você faz? Eu sou filho de Deus, e maior é aquele que está em mim do que essa situação que veio me atingir, seja em qualquer área. E isso é o bastante. Quando você declara que você é um filho de Deus, logo você está assumindo uma posição acima de todas as posições. A única oração que Jesus fez acerca da nossa vida, porque tem as pessoas confundindo no dia de hoje o que o Senhor falou aos judeus que criam, e aos gentios e a nós. A única oração que Jesus fez, que alcança a nós, ele disse assim, Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que aonde eu estiver, ele esteja. Aonde Jesus está? Não, vou voltar um pouco mais. Você crê que Deus ouviu a oração do filho dele, Jesus? Sim ou não? Você tem que dar a sua resposta. A nossa ação nesse plano é pela palavra. Só pensar não basta. Você tem que declarar a palavra para que haja legalidade, para que haja. Se você ficar, não funciona. Há uma situação que Deus responde o pensamento quando você não pode falar. Mas se você pode falar e não fala, o que você precisa fazer, você precisa fazer. Não tem negócio. Deus não vai fazer isso. Então, Deus disse, Jesus orando, falou a Deus, Pai, eu te peço que aonde eu estiver, eles estejam. Certo? Eu creio, eu não vou esperar que os irmãos creiam. Eu creio que o Senhor respondeu a oração dele. Agora vem um passo mais importante. Aonde Jesus está? Ao lado do Pai, ao lado do seu trono. É um lugar de autoridade, é um lugar de poder, é um lugar de domínio, não só de controle, é um nível superior de domínio. Ele disse, eu peço para que aonde eu esteja, eles estejam também. Então, eu creio, a minha resposta é essa. Eu estou operando a partir da sala do Pai, do trono de Jesus, dessa autoridade que está sentada lá. Eu creio que eu estou operando a partir de Jesus aqui. Todos os ministros podem declarar que eles são embaixador de Cristo. Eles podem declarar, sem medo, representante. Agora eu quero que você ouça. Povo exclusivo. Alta versão, peculiar. Povo exclusivo dele.
Se você pertence a Deus, o que acontece quando o inimigo toca na tua vida? Eu disse e volto a dizer, irmão, não estou fazendo apologia a anjo, mas cada um de nós tem um anjo a nosso favor. Está escrito. E às vezes ele parece, em cada missão, parece com a gente. Você imagina quantos anjos tem aqui? O ministério tem mais anjos. O ministério que Deus deu tem anjos para proteger o ministério. Fora o anjo de cada um. E eles estão, a Bíblia diz que eles são co-servos. Eles são enviados por Deus ao nosso favor. Significa que quando eu dou uma ordem, quem vai é eles. Eu não pego na cabeça de Satanás, eu não pego no rabo dele, eu não puxo ele para cá. Não. Quem faz isso é os anjos. Eu dou uma ordem, quem faz isso? As pessoas têm medo, né? Falam assim, eu vou colocar a mão e é eu que tenho que segurar a pessoa no ato se ela for possuída. Não, é o anjo. Você dá a ordem. Se um demônio se bater, mesmo 6 homens não segura. Eles são espíritos. O poder deles é maior do que o ser humano. Mas nós temos os anjos ao nosso favor. Como eu estava dizendo no culto, alguns anjos na vida de alguns cristãos estão entediados, até enferrujados, frustrados, porque nunca houve uma palavra de fé para eles agir. Entende? Eles estão esperando, pronto, a Bíblia diz que estão em prontidão, exército e mais exército. A Bíblia diz que tem milícia do céu, pronto a responder um chamado. Pastor, tem um texto aí que Jesus disse, quando Pedro quis proteger ele, na hora da entrega, para ele ser crucificado, que ele cortou a orelha de Malco, e ele foi lá e fez o milagre, repondo ela no lugar. E ele veio e falou com Pedro, ele disse, Pedro, você acha que se eu pedir ao meu pai agora, ele não envia dezenas de milhares de anjos para me proteger? Dezenas de milhares. Se ele não quisesse fazer nada, ele tem o poder. Não estão falando de uma pessoa comum. Ele disse, se eu quisesse não fazer nada e clamar ao Pai, ele me enviaria anjos aqui. E me defenderia. Mas chegou, minha hora. É só para você saber que os anjos estão à disposição. E na vida de alguns, estão entediados porque não faz nada. Porque a pessoa não crê que vai dar ordem, vai acontecer. Ele crê que ele vai lá fazer com as mãos dele, mas não é. O Senhor disse, eu não quero que você ponha a mão. Essa batalha não é tua. Já ouviu? No Velho e no Novo tem isso. Nessa batalha você não tem que fazer nada. E eu ouço direto o Senhor falar através da minha esposa, quando a pessoa diz, eu estou assim. O Senhor disse, essa batalha não é tua. Significa que a pessoa está batalhando errado. Está tentando resolver. E quem pode resolver isso é só anjos. Enviados por Deus. Ao meu e o teu favor. Você tem um anjo. Todo mundo que tem aqui tem um anjo. É um anjo. Por que eu estou dizendo isso? Para você tomar o seu lugar de autoridade. Tome o seu lugar de autoridade. Vós sois a nação santa. Sacerdócio real. Povo adquirido. Propriedade peculiar de Deus. Exclusiva de Deus. Olha que coisa tremenda. Ele está dizendo que você é muito precioso, é muito valioso. Tudo que ele tem de poder e autoridade está ao teu favor, para que você avance. Deus não pensa, irmão, na mente dele, ele não pensa que você vai fracassar. Ele nunca pensa isso. Que você vai parar, que você vai ser derrotado. Não tem como. Ele disse, se a pessoa crê em tudo aquilo que eu enviei, não tem como essa pessoa ser derrotada. Porque ele enviou todos os mecanismos para que eu e você avançamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ele disse, vocês têm que crer que não vão receber, já receberam. Antes vocês não tinham conhecido a misericórdia, mas quando Cristo veio, vocês não conheceram. Ele disse, vocês receberam, é diferente. Vocês não conheciam com receber, olha a diferença. Ele disse, agora vocês receberam. Diga aí, eu recebi. Eu recebi. Eu recebi. Eu recebi. Maior é o Espírito Santo na minha vida.
do que esse ataque que está atingindo a minha vida. Maior é o Senhor. Maior é o Senhor. Maior é o Senhor. Eu já venci. Sabe, irmão, eu vi um testemunho de alguém e o Senhor falando grandemente na vida dessa pessoa, e essa pessoa dizendo: em nome do Senhor Jesus eu repreendo esse mal. Não tem nada errado com isso. Eu repreendo isso, eu repreendo aquilo. E o Espírito Santo veio e falou algo tremendo. Você aprende tanto com o Espírito Santo falar. Ele disse: não só repreende, você tem o poder de vencer ele em nome do Senhor Jesus. Parece que é muito, né? Não, ele te deu poder e autoridade para pisar, para desfazer toda a obra do mal. Jesus veio para isso, representa ele. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas. Não ficou nada de fora. Ele disse: você pode também vencê-lo. Como você diz? Eu te venci em nome do Senhor Jesus. Acabou. Mas tem que crer. Não é um ritual, não é uma religião. Todo dia eu vou fazer isso, porque é um ritual, sai do meu coração, eu não creio, eu tenho dúvida. Isso não acontece. A certeza tem que vir do coração. Quando eu digo alinha o espírito, a alma e a sua boca, isso acontece sem demora. Sem demora. É por isso que ele disse: eu já venci. Então a minha palavra tem que alinhar com a palavra de Deus. Eu já o venci, ó obra que veio sobre a minha vida. Eu já venci, ó Satanás que veio sobre a minha vida. Eu já venci, ó enfermidade que veio sobre a minha vida. Eu tenho que crer nisso, confessar isso. Você está sendo guiado a isso em nome do Senhor Jesus. Pastor, às vezes a gente vê a igreja, não digo nós, o nosso meio, porque a gente tem aprendido isso, a quantos cristãos se vê pedindo pela misericórdia. Não existe isso mais. Ou seja, é a prova de que não reconheceu Que recebeu. Se você não sabe a sua posição, não sabe o que você tem, vai continuar a pedir aquilo que já tem. Exatamente. E sem usufruir aquilo que já tem. E por isso que muitas lutas se tornam lutas. E se tornam reais e pode até matar. Por isso estão só na carne. Matam. Está escrito lá no Salmo. Se não me engano, no Salmo 82. Entende? Eu não estou muito atualizado no Velho Testamento, mas se não me engano, o salmista, ele diz assim: vós sois deuses, mas por causa de não conhece a sua posição, o poder que tem, cairá como homem. Não é porque você é Deus que você não morre, você morre. Se você não crê que tem a vida eterna, você morre. Ele disse isso. Entende? Olha um exemplo. Alguém está com dor de cabeça. Estou com dor de cabeça. A cor da cabeça está terrível. Eu estou com dor de cabeça. Vai me dar uma coisa? Ela vai piorar e uma dor de cabeça pode evoluir até uma morte. Você não sabe o que está acontecendo. Se você dizer: minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça, e a cabeça, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Eu recebi cura. Eu recebi poder para vivificar o meu corpo, ainda que seja morto, viverá. Então você tem que dizer: ei, dor de cabeça, fora da minha vida, vai embora, eu te rejeito em nome do Senhor Jesus. Isso é normal? Não, irmão, isso não é normal, é sobrenatural. Mas também você não é normal, você não é ordinário, você é um filho de Deus. E ser um filho de Deus não é normal, é extraordinário, é sobrenatural. Desculpe que eu não foi mais uma vez, mas eu vejo cristãos dizendo assim: esta é a minha dor de cabeça. Isso. É terrível, né? Tomou posse dela. O teu marido, a minha esposa, os meus bens. Isso. A minha vitória. A minha vitória. O meu Senhor. O meu rei tem sim. Toma posse. Tem gente que toma posse. Disse: essa minha luta não é. Entende? Se o Senhor disse assim que o Espírito Santo começa a trabalhar. Você põe a mão, ele para, ele espera você, o que você quer fazer. Ele respeita você. Não tem a pessoa mais assim, posso dizer para você, mais educada, mais gentil do que o Espírito Santo. Se você falar: eu acho que é assim, parou a ação dele na hora. Ele disse: vai lá. Mas não tem, irmão, como alguém que mais capaz que possa ser, não consegue fazer melhor do que o Espírito Santo. Com todo respeito, a tua capacidade, o teu conhecimento, não consegue fazer melhor, não consegue. No campo espiritual, é rei, ele é Deus, ele domina. Ele domina.
Ele construiu tudo, sabe tudo do que há. Não tem como, irmãos. Não tem como. Tem gente que fala isso. Em nome do Senhor Jesus. Repreende esse mal e manda embora. E fica firme. A Bíblia diz que se você ficar firme, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Você imagina o diabo fugindo de você? Nós não estamos falando de um ser fraquinho. Embora também não estamos fazendo apologia ao diabo. Mas eu quero te lembrar que Satanás, na frente de Deus, convenceu a terça parte dos anjos. Na frente de Deus, ele convenceu a ir ser contra Deus. Ele tem sabedoria, ele é sagaz. Por isso que a Bíblia diz as astutas ciladas do inimigo. Entende? Agora a Bíblia diz, se você resistir, como você resiste com a palavra? O que Deus disse, é isso. Mas o diabo vai falar assim, não dá certo, não é isso. Não funciona. A tua vida não tem jeito. Tem uma sentença sobre a tua vida. Vai sempre acontecer isso. É mentira, o Senhor disse. Resista com a palavra. O que a palavra diz, fica com a palavra. Fique com a palavra. O que o Senhor disse acerca dessa situação? O Senhor disse isso. Eu fico com a palavra em nome do Senhor Jesus. Ei, você está fazendo um papel de bobo. Não, eu fico com a palavra em nome do Senhor Jesus. Respeita a tua posição. Pode me chamar de bobo. Eu respeito a tua posição. Não vamos ser inimigos, mas eu fico com a palavra de Deus. Ah, você não vai, não vou fazer desse jeito. Ah, você não vai dar um jeitinho. Não vou dar um jeitinho. Eu vou ficar com a palavra do Senhor. Aqueles que confiam no Senhor não serão envergonhados. Ele disse, não serão confundidos. Não serão envergonhados quando bater na porta. Ele não tem medo que alguém vai entrar e machucar com ele. Eles não têm medo. Ele porque sabe que o Senhor é a sua proteção. Ele sabe que o seu anjo está lá. Você não pode dizer, eu estou no controle, porque ele não vai agir. Mas Espírito Santo, tu és a minha proteção, tu és a minha sabedoria. Qualquer reunião que você tiver, você diz, Senhor, tu és a minha sabedoria nessa reunião. O melhor projeto, a melhor estratégia é o Senhor na minha vida. Quando você dá honra a Ele, todo mal cai. Ei, irmão, deixa eu dizer mais uma vez. A bênção é algo invisível na tua vida. E eu vou te dizer para você, não existe algo muito mais especial depois do Espírito Santo do que a bênção. Pode falar. Esses dias eu estava tendo uma cirurgia no hospital aí, e o paciente começou a ter problema durante a cirurgia, sangramento, e os dois médicos não gostam de fazer. Então, o anestesista pegou o telefone e me ligou, Fernando, você não tem nada a ver com isso, entendeu? Esse cara até nem gosta de ti. Mas a situação está aqui, vai morrer, eu quero, e eu sei que tu pode resolver. Tu pode ver aquilo? Eu desliguei o telefone, digo, Deus, Espírito Santo é imediato, vai e faz aquilo que eu te ensinei, que eu te mandei fazer. Glória. Então tá bom, É bom. Entrei lá e eles falaram desses. E aí o Espírito Santo de novo, né? Se manda ficar quieto. Jó, se me desculpa, eu não quero essa mudança, deixa eu fazer isso que eu quero, deixa eu começar a fazer o consertar. Fui lá e realmente resolveu o problema, tudo, a paciência saiu bem e tal. Glória a Deus. E aí vieram falar comigo, puxa, digo, olha, não sou nada. A honra e glória do Senhor. Glória a Deus. É isso mesmo. E é por isso que a gente recebe a tal. Claro. A gente incomoda. Claro. Claro. Mas a gente tem que saber a nossa posição. Talvez estava com a sentença de morte. Mas a gente tem que saber a nossa Né? posição. E quem dá? Nossa posição é de vida. Em nome do Senhor Jesus. É isso, irmãos. É isso. Nós temos que saber a nossa posição no Cristo Jesus. Que Deus nos chamou para fazer a diferença. Não para sermos presos em casa. Não. Ou presos em alguma situação. Não, irmãos. Não. Você é livre e tem esse poder. Em nome do Senhor Jesus. Quando eu saí de lá, eu vi eles falando, eu estava botando minha roupa lá no vestiário, né? E eles com a anestesia, eles falaram, vocês ficam quietos, tem uma coisa diferente. Claro. Que vocês não têm, e ele tem. Então Glória. vocês têm que agradecer a Deus por ele ter vindo aqui. Glória a Deus. Inclusive, eu vou falar para a família da sua família. Foi ele que veio aqui. Nós cremos, porque a Bíblia Eu diz. procurei, você não fala nada. Que é o nome é o do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz E ainda que. tive a oportunidade de evangelizar o anestesista. Glória a Deus, que benção. Glória a Deus. Entende? A Bíblia diz que nós somos a solução. E é verdade, isso encaixa em tudo que está acontecendo. A Bíblia diz que nós somos a solução.
Na tradução original, nós somos a solução. Significa que quando você chega, a solução chegou. Temos esse testemunho, não está dizendo. A solução, se você vir aqui, vai resolver. Então, a solução veio. Claro. Um dos maiores desafios que a gente tem como cliente hoje em dia é saber a nossa posição. Saber a nossa posição. É muito importante. Qual é o exército que a gente está? Foi o que Davi fez. É claro. Ele meio que seduzido pela proposta de casar com a filha do Davi, do Saul, mas ele obedeceu. Ele sabia a posição dele. Sabia da unção. A bênção, irmão, é algo tão poderoso na nossa vida, que uma vez eu fui orar para um parente meu, e eu ia na oração, eu tinha o costume de falar isso, que eu não tinha consciência do quanto você não pode falar para uma pessoa ser abençoada. E eu fui falar isso para um parente meu, e o Senhor disse, não fale isso, eu estou tratando com ele. Se você abençoar ele, será anulado todo o tratamento. Entende? Veja quantas vezes nós oramos. Estou falando de mim, estou acusando os irmãos não, viu? Eu estou só te mostrando quantas vezes orei para quem não tem nenhum tipo de compromisso com Deus, entende? E dizer, você é um abençoado. Não pode, irmão, jamais. É algo tão próximo de Deus que só acima o Espírito Santo. Você tem que entender isso, porque você é a bênção desse mundo. Se você der a bênção, meu irmão, a pessoa continua no mesmo estado e melhor do que você. Você tem que entender isso. A bênção é sua, você não pode dividir com ninguém. Se Deus mandar, abençoe fulano, ele está com você, com aquilo. Mas se não, não faça isso. Sabe, a gente tem um costume, parece que virou uma religião. Que Deus abençoe você. Não pode, irmão, não pode. Segundo a Bíblia, eu estou dizendo para os irmãos, eu não estou desmentindo os irmãos, eu não estou fazendo os irmãos ficar tristes, mas segundo a Bíblia, você não pode abençoar aquele que não tem Deus. Eu não estou falando que tem uma religião, não. Aquele que recebeu Cristo, que tem o Espírito Santo. Eu estou te falando uma experiência própria. Eu ia abençoar um parente próximo meu. Eu disse, que Deus, o Senhor disse, não abençoe ele. Eu estou tratando com ele. Esse mal pode vir para você. Entende? É pagar, tem que trocar o lugar, entendeu? Quando você dá a bênção, você troca o lugar. Entende? Aquilo que você está naquela estabilidade, vai para aquela pessoa. E aquilo que está nela, vem para você vencer. Por isso que Deus nos abençoou. No Testamento tem o exemplo de um que vendeu a primogenitura. Isso. E Jesus estava incluído nessa. Estava incluído. Foi vendido por um prato de grisalho. Um prato, foi trocado. E Jesus fazia parte daquela bênção que veio de Abraão. Quando ele chegou com um prato de grisalho, o que ele falou? Olha, o seu irmão esteve aqui primeiro e me enganou. Não sobrou nada para você. Agora você, mesmo sendo velho, se virá o menor. Porque tudo que eu tinha, eu dei a ele. Eu abençoei ele. E ele agora é dono de tudo, é herdeiro de tudo. Você tem que entender isso. É sério, irmão, o negócio da bênção. Tire, eu sei que é difícil. Comece a treinar e peça para o Espírito Santo. Quando você for falar, não abençoe ninguém. Ai, pastor, eu tenho para dar. Não, não tenho. Se você tiver para dar, o Senhor vai falar, vai lá e abençoe fulano. Essa é a nova lei. A graça e o Espírito Santo. Essa é a nova lei. Se ele não falar, não faça. Eu sei que todo mundo aqui já fez. A começar de mim, eu já fiz. E o Senhor me ensinou. Eu estou ensinando a você. É sério. Aí você diz, fulano ajuda tanta pessoa, ela é uma pessoa bondosa. E você vê que aquela pessoa que ajuda tanta pessoa está num estado terrível. Ele continua naquela missão de ajudar. Mas a vida dele mesmo próprio é uma bagunça só. Existe um livro que o título é Que tu sejas abençoado conforme teu Deus. Entende? Eu vou achar esse livro. Entende? E não conforme você tem. É como eu disse para os irmãos, um ministro, um pastor, entende? Na igreja, dos ministérios que eu vim, é assim, olha, no final do ano eu vou separar a Amanda e ela vai ser diaconisa. Deus não falou nada. Ele diz, não, mas ela tem uma vida boa, tal, assim, entende? Exemplar. E no final do ano nós vamos ungir ela. Não faça isso, é terrível, entende? Aí chega no final do ano, Deus não falou, Ele não deu unção. E a pessoa que vai lá e põe a mão, Ele dá a unção dele para ela.
Aí por isso pastores se fundem, pastores de grandes igrejas, chegaram a 400 membros, 4 mil, 6 mil, 10 mil, aí ele começa a erguer um, levantar outro, não, esse aqui, eu preciso do meu lado, porque eu não tenho um dízimo bom, e assim, ajuda a igreja assim, ajuda assim, e ele começa a passar a unção dele, porque se Deus não dá, você tem que dar a tua. E eu te provo dentro da Bíblia, porque Deus falou para Moisés. Chegaram a Moisés e disseram: Moisés, escolhe 70 para ajudar você. São 3 milhões e 700 pessoas. É muitas pessoas para você cuidar sozinho. Escolhe pessoas idôneas, que tem um bom índole. Escolhe aí, Moisés. Aí Moisés olhou e falou assim: pode dar certo isso aí, eu vou falar com Deus. Foi lá, falou com Deus. Deus falou assim: dá certo. Deus não falou que não dava certo. Não significa, irmão, que Deus falou assim: eu sou com você nesse negócio, que Deus aprova tudo isso. Não. Ele falou assim: ei, dá certo. Dá certo, Senhor? Ele: sim, mas eu vou tirar a unção de você e passar para os 70. E aí? Ele disse: porque a unção que está em você é para levar os 2 milhões e 700 daqui até lá. Entende? É isso que eu estou falando para você. Vamos ungir fulano de tal. Você pode ver que Deus manda na igreja. Geralmente é culto que ninguém está esperando. É terça-feira, quinta-feira. E a gente está nem esperando. Se eu falar assim: vai lá e unge fulano. Que tá dando. Vai lá e derrama, porque eu estou fazendo isso na vida dele. Pronto, não é minha, entendeu? Entende? É passado. Mas a pessoa vai lá, passa a unção dele. Entende? Aí ele fica fraco. O pastor fulano de tal cometeu suicídio, né? Como em Goiás, matou os 2 filhos, né? Um de 7 e um de 9 anos. Entende? Por quê? Porque ele estava fraco espiritualmente. Vendeu, não ouviu a voz do Espírito. Você acha que Deus não avisou? A Bíblia diz que nada acontece sem Deus te avisa. Entende? Não, mas eu tenho que fazer porque é a tradição, ergui fulano, ergui. Não, irmão, você pode ver, até aqui, Deus já consagrou aqui, mexe lugar, levanta fulano e unge, evangelista, Deus é hoje. Pensa bem nisso. Por que eu estou passando por isso? Eu aprendi, irmão, ouvindo o Espírito Santo, porque se fosse pela tradição e porque os pastores tinham me ensinado, eu estava abençoando todo mundo. E cada vez com mais dificuldade. Mais dificuldade. Pergunta para minha esposa: 3 anos sem trabalhar, orava, jejuava. Até que o Senhor nos deu um novo caminho pela palavra, que é confessar o que está na palavra. Cuide. Pastor, mas eu devo orar. Deve orar, você deve orar. Apresente diante de Deus, Senhor. A Bíblia diz que peça que eu te darei as nações. Não é comprar problema, é para o reino de Deus, entendeu? Que as pessoas sejam salvas. A vida que elas querem viver aqui vai depender da fé dela em Deus, entende? Mas ele disse: peça que eu te darei, está pronto, eu te darei as nações. Mas você acha que você pedir 200 membros, Deus vai te dar hoje? Não, Ele vai te preparar, vai montar a estrutura, como o Senhor falou para mim. Falei: Senhor, eu quero uma igreja assim, desse tamanho. Ele falou: não, primeiro é a estrutura espiritual. Entende? Deus falou que quer uma igreja dessa em cada bairro. Você acha que vai acontecer amanhã? Não, tem que ser preparado. Quem vai ficar nesses lugares? Eles têm que ser aprovados por Deus, não por mim. Para que Deus falasse assim: esse aqui você pode levantar e abrir uma igreja ali. Ele dará o recurso e dará tudo. Está pronto. Pense nisso. Não é hora. Vou falar assim: é hora de você resolver pôr em ordem tudo aquilo que o inimigo está atacando na tua vida. Não de buscar coisas lá fora para trazer para dentro da tua casa. Não é hora de fazer isso. Não é hora. Quando for a hora, Deus vai te dar o ministério. Aí você vai poder orar por fulano, ciclano, repreender na direção do Espírito. Eu quero que os irmãos entendam isso. Nação santa, sacerdócio real, significa que você pode orar por você, clamar por você. Quando Deus der o ministério, como deu a muitos, deu ao irmão Fernando também, o Senhor disse que era para ele impor as mãos dele sobre os pacientes dele, que seriam curados. E na verdade falou: se ele crer, ele ia repreender o espírito da morte. São ministérios dados, irmão. Entende? São ministérios dados. Entende? Por quê, pastor? Não é para todo mundo? O Senhor falou, não é que eu acho isso. O Senhor falou assim: olha, eu vou dar isso a você, porque eu dei isso a esse ministério. Então dizer que fica, né, que todo mundo pode fazer isso. Entende? Repreender o espírito da morte. Entende? Imagina você trocando um lugar. Você repreende o espírito da morte, você troca o lugar. A pessoa vive e você morre. Entende? Então você tem que ter um ministério.
É por isso que eu estou dizendo para você, não vá fazer a obra sem ter o ministério, o Espírito Santo te guiando, tá? Então, irmão, vamos parar por aqui, nessa noite, né? Está terminado em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.